Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Jesus é o ser mais surpreendente da história da humanidade, afirma o espírito Joana de Ângeles em seu mais recente livro Vidas Vazias, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 8º, intitulado Sob Qualquer Aspecto. Nunca antes e nem depois dele houve espírito mais grandioso. A história dividiu-se em face da impossibilidade de conter em si, dentro dos parâmetros narrativos, um episódio de tamanha magnitude, estreitando as convenções e conveniências. Então a vinda de Jesus a este planeta é o marco zero e, sem dúvida, por inaugurar uma nova era. Traz a maior das filosofias, a do amor. Ele resume o seu ensinamento em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, bem como em fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. É o que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, afirma em A Lei de Amor, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E acrescenta que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Jesus imprime nos corações a certeza de que podemos e devemos fazer o bem. Diante de situações tão adversas em que a sociedade de então desejava testá-lo, ele apresenta sempre o bem como retribuição a qualquer ato infeliz. Pede-nos para que amemos os nossos inimigos, porque diante da incompreensão, da ingratidão, do mal, deve ser sempre o bem a devolutiva do cristão. A oração, o pensamento positivo, o entendimento, a permissão para a reconciliação devem ser ações no bem a serem adotadas pelos seus seguidores, por compreenderem a essência do que veio ele propor. Apresenta ainda, como terapia salutar e profunda para a ansiedade e a culpa, o perdão, que dos escaninhos da alma faz surgir a libertação e a felicidade. Foi diante da mulher equivocada, surpreendida em adultério, que ele disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra, conforme João, capítulo 8, versículos 3 a 11. O convite é para a consciência. Como julgar diante das nossas faltas? Como não perdoar se também somos carecedores de perdão? E ainda, no mesmo contexto, para a desventurada, propôs: vai-te e, de futuro, não tornes a pecar. Auto-perdão, libertação, recomeço, passos iniciais para a felicidade. Jesus surpreende a humanidade com a sua simplicidade, ao adotar aspectos tão usuais da sociedade naquela época para ensinar a construção do seu reino nos corações de todos nós. A singela figueira é escolhida como reflexão acerca da nossa vontade e da nossa verdadeira intenção. A semente de mostarda é utilizada para avaliarmos a fé que trazemos e o quanto a instrumentalizamos diante das montanhas das dificuldades. O trigo é a semente boa que deve ser fortificada em nós para superar o joio que nos ata a sofrimentos e dores. Portador de um magnetismo incomum, encantou a todos ao pronunciar as bem-aventuranças, invertendo para o bem sofrer, para a misericórdia, para a paz, os reais valores, em detrimento do poder temporal e da escravização. Adotou para si um ofício, realizou o cumprimento de todos os seus deveres materiais, porque não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la
e ainda clamou que dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, conforme narra Mateus no capítulo 22, versículos 15 a 22, em convite expresso para vivermos a honestidade, a coerência de propósitos e a realização das nossas responsabilidades. Diante das dúvidas, dos medos, das incompreensões, é o amigo fiel, presente conosco sempre, que se alegra com as nossas conquistas e que nos carrega diante das dores mais difíceis. É o advogado particular das nossas decisões, pois repleto de misericórdia, intercede junto ao Pai por nós. E por tudo isso, foi que descreveu a benfeitora que Jesus é o maior filósofo de todos os tempos, o grande revolucionário do bem, o terapeuta inconfundível, o mestre incomparável, o orador excelente, o cidadão perfeito, o amigo fiel, o símbolo de humildade e o advogado dos infelizes. Aconselho o espírito Joana de Ângeles na citada obra que nunca o desdenhemos ou finjamos ignorá-lo, porque Jesus é a resposta dos céus aos apelos do mundo vencido pelas paixões humanas inferiores, a fim de vencê-las. Assim, itimoratos, sigamos o modelo e guia da humanidade, abrigando em nossos corações a sua mensagem, vivendo o seu evangelho e divulgando ao mundo atormentado destes tempos a sua paz e o seu amor. Jesus, sob qualquer aspecto, está no leme das nossas embarcações. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.